Gente linda! Live surpresa, agora de meio-dia. Eu recebi uma pergunta ontem que me chamou muita atenção e eu pensei em gravar um stories, mas pensei, não, vou fazer uma live surpresa, rapidinho, não quero me demorar aqui, mas para passar para vocês a resposta do que me perguntaram ontem no particular. Que eu acho que faz total diferença saber disso. Oi, Judite, seja bem-vinda. Vou mandar alguns convitinhos, eu sei que o pessoal tá almoçando nessa hora, mas não quero demorar aqui também. Sejam todos bem-vindos, pessoal que tá entrando. Então, o que aconteceu? Ontem, uma moça veio me perguntar se medo de dirigir pode ser visto na constelação. E com certeza pode ser visto. E eu fiquei impressionada com a pergunta, porque obviamente, né, a gente acaba tendo contato com as coisas que a gente já trabalhou na gente. Então, eu vim compartilhar um pouquinho da minha história em relação a isso com vocês. Porque quem me conhece sabe que eu sempre tive medo de dirigir. E isso pra mim sempre foi um problema, né? Porque eu não conseguia, não conseguia ir pra frente, não conseguia dirigir. E eu tinha medo, eu não conseguia explicar para as pessoas. Mas o que eu sempre pensei foi o seguinte: caramba, e se eu estiver dirigindo e eu matar alguém? Esse era o medo que eu tinha. O medo, obviamente, inconsciente. E aí eu entrei nos cursos de constelação, comecei a fazer constelação, comecei a estudar a história da minha família e eu descobri algumas coisas que aconteceram na minha família que me fizeram representar esse medo. Claro, de forma inconsciente, porque a gente não faz isso de forma consciente, até mesmo porque eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois. E aí foi quando eu consegui trabalhar isso de uma forma bem bacana. Então, o que aconteceu? Eu descobri várias histórias que influenciaram nisso e eu vou compartilhar com vocês para que vocês saibam que é possível e que isso pode ser ressignificado através da constelação. Eu descobri que muitas pessoas da minha família faleceram por acidentes de carro. E teve uma prima da minha mãe que foi atropelada. Ela tinha uns 10 anos, eu acho. E faz muito tempo, né? Ela foi atropelada e o cara nem sabia que atropelou ela, alguma coisa nesse sentido. Mas aquela memória ficou, né? Uma criança que faleceu tão pequena e foi atropelada. Aí depois disso, eu conversei com meu avô esses tempos atrás e ele me falou que um tio dele, se eu não me engano, matou o próprio filho atropelado. Foi sem querer, foi um acidente. Mas acho que a criança era uma criancinha, ela gostava de caminhão e o tio dele dirigia. E acho que ninguém viu que a criança se enfiou embaixo do caminhão e aconteceu, foi uma tragédia. Mas ficou mais uma memória aí de medo de dirigir, de que a direção mata, certo? Depois disso, eu também relembrei, né, que o meu pai teve 2 tios que faleceram de acidente de carro. E por conta disso, os meus avós cuidaram, inclusive, dos primos do meu pai. Então, isso influenciou todo o sistema de origem do meu pai e ficou novamente uma memória em relação a isso. E eu também soube que os ex-relacionamentos da minha mãe também faleceram por acidentes de moto. Até hoje eu não tenho carteira de moto também. Ah, e até o ex-relacionamento do pai, da mãe influencia? Sim. Na verdade, a gente até fala assim que não existe ex-relacionamento, né? Existe o relacionamento o primeiro, o segundo, o terceiro, o atual. Mas ex não existe por quê? Porque jamais vai ser excluído daquela relação, né? A gente fala aqui do pertencimento da primeira lei sistêmica. Então, assim, eu cresci com todas essas memórias inconscientemente. Eu não sabia de forma consciente, mas a minha alma sabia. E eu reproduzi isso na minha vida. Então, quando eu tinha medo de dirigir,
quando eu ficava apavorada de pegar um carro e quando a primeira coisa que eu fazia ao pegar um carro era pensar, caramba, e se eu matar alguém dirigindo? Era uma memória inconsciente. Eu nem sabia disso, mas a minha alma sabia e eu estava representando isso. Então foi através da constelação que eu consegui enxergar isso e que eu consegui vencer essa barreira. Eu já dirigia um pouco antes de trabalhar essas questões, mas para mim nunca foi uma coisa confortável. Sempre foi uma coisa que eu tinha medo, que eu me preocupava. Uma época eu tive que pegar muita estrada, então para mim era muito desafiador. Eu ficava muito desconfortável com essa situação. Depois que eu trabalhei essas questões, que eu vi na constelação, que eu soube da história da minha família, que eu entendi o motivo de ter medo de dirigir, de não querer dirigir, eu consegui dirigir de uma forma mais tranquila. Hoje eu pego o carro, nem penso, vamos viajar, eu dirijo. Fiz uma viagem para Florianópolis, fui eu 12 horas dirigindo. E não foi um problema nenhum para mim isso. Então, o que eu queria só relembrar através dessa live, eu fiz essa live porque no story ficaria muito grande, é que o medo de dirigir, o medo é um medo inconsciente, porque você não sabe disso, né? Ele pode sim ser ressignificado através da constelação familiar. Você pode olhar para isso, eu sou prova viva disso. Nunca entendi porque eu tinha medo, mas depois de todos esses movimentos e de ir conhecer a história da minha família, eu descobri todas essas coisas. Então, se você tem algum medo inconsciente aí que tá rondando sua vida, que você não sabe o que fazer, que não tem nem lógica, não tem sentido, você não consegue nem explicar o que você tá sentindo, sim, a constelação pode te ajudar. E eu fiz essa live aqui rapidinha só pra falar disso. Eu sei que tem muita gente que tem medo de dirigir, que se sabota em relação a isso, e o quanto isso interfere na nossa vida, né? Porque aí ou você vai de ônibus, ou você tem que ir a pé, e aí ou as pessoas têm que ficar te dando carona, ou você não pode fazer essas coisas porque você não dirige. E tudo, muitas vezes, é um medo inconsciente, você não sabe que você tá representando da sua família. Então, essa live é só para isso, para te lembrar que sim, isso pode ser visto na constelação e que isso faz muita diferença. Que com certeza, se você nunca quis fazer carteira, se você tem medo de dirigir, uma constelação pode te ajudar a dar esse primeiro passo para sua independência, porque direção, né, dirigir é independência. Então, gente, é isso. Obrigada por vocês que entraram aqui comigo para assistir a live. E ela vai ficar gravada. E se você conhece alguém que tem medo de dirigir, manda essa live, compartilha, que eu tenho certeza que a pessoa pode superar essa questão através de uma constelação familiar. Bom almoço pra vocês, gente. Vou correr lá almoçar agora. Tchau. Até mais.